Meu nome é Maurício, sou engenheiro de segurança do trabalho e te desejo boas-vindas à unidade 2 do treinamento de integração e ambientação na gestão de riscos. Nesta unidade, vamos tratar de conceitos importantes sobre segurança como uma ciência que conceitua e trata cada aspecto do nosso trabalho e da forma como estas duas coisas interagem. Para continuar nos aprofundando sobre o assunto, vamos falar sobre conceitos importantes de segurança e eu pretendo te dar uma visão mais prática a respeito. Muito bem, como nós já vimos, a segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Quanto mais você conhecer a forma como lidamos com a gestão de risco no trabalho, maior é a chance de fazermos as coisas darem certo. O primeiro conceito que eu preciso te apresentar um pouco melhor é o de perigo. O perigo faz parte das nossas atividades, ou seja, é uma condição inerente que faz parte do nosso trabalho. O conceito de perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Muitas vezes você ou algum de seus colegas vai ter que lidar com atividades inerentemente perigosas, como instalações elétricas, trabalhos realizados em altura, utilizando máquinas e ferramentas elétricas. O que precisamos fazer é controlar uma série de coisas para conter o perigo. E essas ações são o que chamamos de controle de risco. Isso nos traz ao próximo conceito que você vai conhecer agora, o risco. Risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte, ou seja, a exposição a ambiente ou situação perigosa traz consigo um determinado nível de risco. Quanto mais perigo a atividade ou meio ambiente de trabalho oferecer, maior é o risco de alguma coisa indesejada acontecer. Vou tentar te dar um exemplo. Uma atividade de solda envolve o perigo de acidente envolvendo choque elétrico. Se for feita sem as luvas, máscara de proteção para os olhos e o devido isolamento com equipamentos de proteção adequado, o risco de acontecimentos indesejados, ou seja, o risco de materialização do acidente, pode aumentar consideravelmente. E a mesma situação, contando com toda a segurança trazida por um bom planejamento da atividade, isolamento do local, treinamento e preparação do profissional que vai executar a atividade, uso adequado de equipamentos de proteção coletiva e individual, feita corretamente, vai controlar o risco adequadamente. O perigo inerente à atividade, ele vai continuar lá, relacionado à atividade, mas o controle feito com as medidas de prevenção pode garantir a segurança e reduzir, ou em alguns casos, até eliminar a possibilidade de acidente. Existe uma tabela de riscos apresentada pelo anexo 4 da portaria 25 de 29/12/94 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os riscos ali indicados e a forma como são qualificados com quantidade e qualidade significativa e de forma muito abrangente acabaram sendo institucionalizados pelos Serviços de Saúde e Segurança, pelos SESMITs brasileiros, até mesmo para a elaboração de mapas de riscos que são comumente elaborados pelas Comissões Internas de Prevenção de Acidente, as CIPAs. Isso acontece porque seria humanamente impossível definirmos todos os riscos dentro dos ambientes de trabalho. Afinal, são muitos ambientes, muitas atividades, muitas circunstâncias e ainda mais riscos. A tabela de riscos do anexo 4 traz a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos de acordo com a sua natureza e possui padronização de cores correspondente. E mais um conceito importante, e que nesse caso diz respeito exatamente a você, é o desvio. O desvio é toda situação fora dos padrões de segurança que tenha um potencial de desencadear eventos indesejáveis, ou seja, causar um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, fatalidades, ferimentos, doenças ocupacionais, danos ao meio ambiente e materiais ou até mesmo perda de produtos. E atenção, o que vemos nem sempre é do tamanho que é. Muitos desvios sequer são observados no momento em que são cometidos.
E como não existe um meio de registro de desvio que não possa ser executado por meio de uma auditoria ou fiscalização ou diligência realizada por profissional de segurança do trabalho, muitas vezes os desvios em processos passam despercebidos. A forma clássica de analisar a proporcionalidade entre os desvios, incidentes e acidentes, em maior e menor gravidade, é a pirâmide de controle de risco de Frank Bird. Essa pirâmide é uma representação gráfica da proporcionalidade que existe entre incidentes, eventos que não geram perdas, e acidentes com danos à saúde do trabalhador. Para explicar um pouco melhor, é que a pirâmide nos diz que a cada 30 mil desvios de segurança, teremos um aumento da probabilidade de um acidente fatal, ou para cada 300 acidentes sem afastamento, com consequências menos graves, teremos a probabilidade de 30 acidentes com afastamento e um acidente fatal. O ato inseguro é o que se observa em atitudes, atos, ações ou comportamento do trabalhador contrários às normas de segurança que coloquem a integridade física e mental do próprio trabalhador ou de outras pessoas envolvidas na atividade. O ato inseguro é caracterizado principalmente no momento de investigação de acidentes. Essa caracterização já não toma para si a importância anteriormente dada, e eu defendo o abrandamento da responsabilização no momento pós-acidente, inclusive por dois motivos. Primeiro, o acidente já aconteceu, e as mudanças necessárias de serem implementadas estão relacionadas à revisão do treinamento por parte de toda a equipe, o que nem sempre é uma medida efetiva. Segundo, as mudanças com maior potencial de efetividade para garantir que o problema nunca mais volte a acontecer, para funcionar de verdade, deve partir do pressuposto, ou seja, deve levar em consideração que pessoas erram, na maioria das vezes, involuntariamente. As pessoas não se ferem e não se afastam por querer. O erro é inerente ao ser humano. Algumas medidas são importantes para evitar o acontecimento de acidentes decorrentes de atos inseguros, e as medidas são predominantemente comportamentais, capazes de serem exercidas por alguém que tenha consciência que a segurança é um dever do trabalhador, ou seja, de nós mesmos, que pratique a segurança como valor. Ninguém conhece melhor seu trabalho e os riscos aos quais você está exposto, e a melhor forma de se proteger desse risco. Isto é ser um bom profissional. Primeiro, procure ser um profissional responsável e competente, conhecendo bem seu trabalho e praticando a segurança de maneira ativa, estando sempre atento à sua atividade e aos riscos que ela pode trazer. Segundo, se tiver alguma dúvida, desconhecimento ou se sentir inseguro na execução de uma tarefa, procure orientações. Tanto do seu gestor imediato, quanto a segurança do trabalho terão preocupação, envolvimento e até mesmo o dever de te orientar e prover os recursos para você fazer o trabalho correto, seguro e com a melhor qualidade possível. Terceiro, se o espeto é de ferro, não improvise. Não brinque em serviço e faça o seu melhor todos os dias. Busque ser excelente no seu compromisso com a efetividade e com o aprendizado e crescimento. Trabalhar com excelência significa fazer o seu melhor e utilizar os recursos de maneira ótima para produzir resultados que vão além das expectativas. A condição insegura é a condição do ambiente a qual o funcionário está inserido. Uma condição insegura está relacionada à forma como o ambiente de trabalho é cuidado, estruturado, conservado, limpo ou sujo, organizado ou desorganizado. Mas não só. Também é importante um bom projeto de engenharia do trabalho, com condições ergonômicas adequadas, ferramentas em bom estado de conservação, máquinas, equipamentos e instalações projetados para a segurança, usando a mesma premissa que mencionei agora há pouco. O ser humano erra. Se as máquinas e ferramentas e instalações são bem conservadas e seguras, o risco diminui consideravelmente. O seu comportamento aqui também pode minimizar ou eliminar condições inseguras no seu local de trabalho. Vamos lá? Conserve e use adequadamente os seus materiais e ferramentas de trabalho. Os mobiliários e ferramentas danificadas devem ser encaminhados para substituição
ou manutenção imediatamente. Mantenha seu local de trabalho limpo, organizado, evite manter o que é desnecessário. Identifique materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação àquilo considerado desnecessário ao exercício das atividades. Arrumar e padronizar a forma de usar ou conservar as coisas necessárias, tornando fácil a qualquer um encontrá-las e utilizá-las, melhora a organização do trabalho, traz ganho em tempo e em qualidade de vida. Afinal, procurar coisas é cansativo e desgastante, concorda? Sempre que você identificar qualquer situação que possa ocasionar um acidente, avise imediatamente ao seu gestor, a CIPA ou a segurança do trabalho. Muito bem, tratamos juntos até aqui sobre segurança do trabalho, perigo, risco, desvio, ato e condição insegura. Espero que você esteja indo bem até aqui. Gostaria de te propor uma reflexão antes de continuarmos com outros conceitos e conhecimentos que precisamos falar. Como estão os meus comportamentos no trabalho? Cultivando hábitos seguros. Conservar hábitos positivos podem tornar nosso trabalho virtuoso e confiável, enquanto colocar a nossa rotina no automático e não estar atento ativamente e com cuidado com o nosso trabalho, pode nos tornar uma pessoa com um tipo de comportamento que eu diria que, infelizmente, é muito comum e até aceitável socialmente entre a população brasileira, que é o de ser uma pessoa viciada. Por exemplo, se você dirige, deve se lembrar do cuidado e da atenção com que fazia isso quando começou a aprender. E quando fez seu exame de direção no Detran para tirar sua carteira de habilitação. Atualmente, se você já dirige há mais de um ano após obter a sua habilitação, será que você também mantém a atenção, critério e cuidado com a direção que você tinha quando aprendeu? Os riscos, eles permanecem lá. O trânsito continua perigoso e em algumas cidades brasileiras até violento. O que muda é o nosso comportamento. Ganhamos confiança, domínio maior sobre o veículo, e isso pode ter trazido inúmeros vícios e aceitação da exposição a riscos, como dirigir sem cinto eventualmente, avançar um sinal vermelho, exceder o limite de velocidade ou mesmo trafegar pelo acostamento. Em alguns casos mais absurdos e graves, eventualmente até dirigir sob efeito de algum tipo de bebida alcoólica. Você concorda? Consegue refletir sobre seu comportamento? A segurança é um valor para você? Muito bem, eu ainda tenho alguns novos conceitos para te apresentar, mas vamos fechar por aqui os que tratam de atitudes e comportamentos que todos nós precisamos memorizar e praticar. Na próxima unidade, vamos conversar sobre acidentes, incidentes e registros desses eventos. Muito obrigado por ficar comigo até agora e te espero na próxima unidade.